encerramento. E hoje é sexta-feira, dia 25 de março de 2022. Eu sou Virgínia Alves, nós estamos começando mais um Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor de cafés especiais e, como sempre, uma prosa muito positiva, com gente muito bacana do setor. E hoje, você que nos acompanha, o público do Café em Prosa é muito fiel aqui na nossa programação. No dia 25/10 de 2021, nós conversamos aqui, então, com o Marcos Matos, CEO do Secafé, Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café, e com o Felipe Neves, responsável pela parte de agronegócio da Embaixada Brasileira lá na Itália. Nós conversamos com eles porque naquela época a gente estava tendo a primeira parte de uma ação de promoção de imagem do Café do Brasil por lá, e aconteceu de novo. É isso mesmo, lá naquele período ainda eram planos para uma segunda etapa, e tudo isso aconteceu, teve muita coisa bacana por lá, e esse time está todo de volta aqui comigo. Dito isso, seja bem-vindo, Marcos, Alessandra e Felipe. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Boa noite. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, vocês já são de casa. Adorei acompanhar vocês pelas mídias sociais, eu acho muito legal esse trabalho que vocês fazem. E o retorno que a gente está recebendo aqui do setor, de quem acompanha notícias agrícolas, também é muito positivo. Eu faço questão de passar isso para vocês, porque a gente troca muito figurinha aqui no bastidor e é muito legal quando a gente tem esse resultado. Mas, enfim, eu quero começar nosso bate-papo hoje com a Alessandra, porque, Ale, naquela nossa primeira conversa, lá em 2021... vocês tinham feito aí a primeira ação lá na Itália, em Roma, e estava nos planos essas outras paradas, né? Aumentar, ampliar tudo isso, esse trabalho. Eu quero que você me conte como é que foi para a parte do museu, esse trabalho que você teve de levantar essas informações, de fazer essas novas paradas, e como é que foi dessa vez por lá. Obrigada, Virgínia. Então, a gente teve ano passado, né, conversando, a gente estava naquele momento ainda da primeira mostra, primeira mostra do Museu do Café, né, fora, no exterior, te levando, né, levando para um lugar de muito prestígio, para a Embaixada do Brasil em Roma. Então, contando um pouco dessa história, né, linkando as duas nações, mas falando sobre a cafeicultura e falando sobre a sustentabilidade da cafeicultura. A gente tinha isso já, estava trabalhando, porque está nesse processo de reposicionamento do Museu do Café, trabalhando hoje, buscando essa internacionalização, já é um dos atributos que a gente vai estar trabalhando agora nos próximos 5 anos, e calhou da gente conseguir essa parceria, tanto com o Secafé como com a Embaixada, e a gente conseguir galgar esse primeiro patamar que foi chegar até Roma. A partir dali, a gente começou a conversar e houve um interesse, né, de outras instituições, de outras empresas, querendo também conhecer, né, e querendo até mesmo ampliar essa participação, não sendo somente levar somente a exposição para lá, mas tentando agregar também, trazendo mais parceiros para que a gente pudesse fazer um evento maior, abrangendo mais setores. Então, com isso, a gente conseguiu levar a exposição para a Academia do Café Expresso em Florença. E não foi só, a exposição vai ficar lá por 2 meses, mas no dia da inauguração dessa exposição, a gente conseguiu fazer um seminário, né, envolvendo também essa parte da exportação, levando também outras empresas para lá, outras instituições museológicas. Nós também tivemos a participação do Museu da Emigração de Gênova, também lá conosco. Então, a gente começa a fazer uma rede de contatos, né, em terras italianas, né, conseguindo ampliar cada vez mais o alcance do Museu do Café. E isso, para a gente, só fortalece a nossa instituição, né? A gente, no ano que, para a gente, você sabe disso, é um ano muito especial, um ano que o prédio da Bolsa completa 100 anos, o centenário. Então,
já pensando nesse centenário, então é um ano que a gente vai se consolidando cada vez mais como um equipamento museológico realmente que consegue atingir o seu objetivo dentro da sua área. E Ale, eu sempre fico muito curiosa para saber como é que o pessoal recebe isso lá, né? Porque vocês têm toda uma programação, uma estimativa do que vai acontecer, mas como é de fato que isso acontece, né? Foi receptivo? Todo mundo está interessado em saber dessa história? Como é que você sentiu isso por lá? Então, dessa vez a gente levou, então, nesse seminário, a gente falou um pouco mais da imigração mesmo dos italianos e falamos um pouco falamos bastante da contribuição, né, dessa imigração para o desenvolvimento da cafeicultura e tudo isso, né, falando com os italianos sobre essa história, né, uma história que se tem muito orgulho, né, apesar de toda a situação, né, é difícil que eles estavam naquele momento da imigração, mas o resultado disso aqui no país, né, foi de um grande desenvolvimento, de um grande crescimento. E quando a gente leva também nessa informação que a identidade brasileira hoje, ela tem, né, esses atributos, né, ela tem características muito próprias dessa influência italiana também, né, eu acho que faz com que a gente consiga ter mais apoio, né, ser melhor recebido, né, nesses locais. Eu acho que a gente sai de lá com outros projetos já em vista, a gente já iniciamos outras tratativas para poder estar buscando, tá chegando em outras cidades da Itália. Então, hoje a gente tem conversado, mas isso a gente tem que deixar muito claro que isso, para que a gente consiga chegar a esse ponto, né, foi fundamental o apoio da embaixada, né, a seriedade da embaixada em de entender, né, a cultura, né, como uma porta de abertura mesmo para poder levar a cafeicultura brasileira e levar esse capítulo tão importante que a gente está vivenciando hoje, da sustentabilidade da nossa cafeicultura. Né? Então, quando a gente fala, a gente trata a história da cafeicultura, então a gente leva, com isso a gente consegue levar essa questão afetiva para os italianos, a gente conta a história de quanto eles contribuíram, quando a gente fala da influência, a gente traz a influência lá de trás, mas a gente traz a influência ainda muito contemporânea, ainda de coisas que ainda continuam sendo agregadas à nossa cultura, né, e fazendo essa mistura tão grande que é a cultura brasileira, né, e depois quando a gente mostra essa responsabilidade social da nossa cafeicultura, né, o quanto a gente tem evoluído nessa questão, o quanto a gente tem almejado, né, cada vez mais produzir um café sustentável. Então, eu acho que a gente consegue amarrar esses eixos, né, e mostrar isso de uma forma muito quase lúdica, né? Então a gente consegue mostrar isso com muita fluidez, a gente consegue levar isso ao público de uma forma muito bacana e com isso a gente consegue ser muito bem recebido por onde a gente tem passado. Funciona o trabalho in loco da embaixada quando vai levantar essas cidades que possam estar recebendo essa exposição, né? Como é que funciona o seu trabalho e como é que você acha, você estando aí, que o pessoal tem recebido essas informações do Café do Brasil? Bom, a gente aqui na embaixada tem sempre contato com os importadores italianos, com os torrefadores. Então, a gente já sabe que o produto brasileiro tem uma presença importante aqui no mercado da Itália, o Brasil é o principal fornecedor, e há sempre um grande interesse de saber tudo o que está acontecendo no Brasil em torno do mundo do café. A questão da sustentabilidade é muito importante aqui na União Europeia, como é importante também no Brasil, e aqui também há um interesse bem considerável pela história da Itália relacionada ao café. E quando a gente fala dessa história, não tem só a parte da torrefação, do desenvolvimento das máquinas, a parte das tendências do consumo, mas também um lado humano e forte no caso brasileiro, né? Então, o primeiro passo foi trazer a mostra aqui para a embaixada, onde a gente tem uma estrutura boa para receber atividades culturais. A gente está num local muito privilegiado também da cidade de Roma, que é a Piazza Navona,
Acaba que a embaixada já se torna, por si só, uma vitrine. Turistas do mundo inteiro passam aqui nesse local diariamente e as pessoas acabam entrando na embaixada para ver o que está sendo mostrado aqui. O segundo passo foi dar conhecimento aos nossos interlocutores habituais aqui da embaixada sobre a mostra, as torrefações, aos institutos que difundem a cultura do café aqui na Itália, e não foi difícil ter interesse por esse projeto, justamente pelo que eu falei antes, a questão da história. O café do Brasil ele tem esse valor agregado único, é o único país produtor de café que tem essa história humana representada pela imigração com a Itália. Então, a Academia do Café Expresso de Florença, que já era um interlocutor nosso, já havia feito eventos aqui para promoção de cafés especiais dentro da embaixada junto com a gente, ajudando a preparar o café, a convidar o público desses eventos. Eles já tinham interesse em promover atividades que ressaltassem a participação da imigração italiana no cultivo de café, e aí eles vieram aqui na embaixada um dia, fizeram uma visita, gostaram muito, e daí para frente a gente começou a conversar sobre a possibilidade de levar a mostra à Florença. A mesma coisa já tem acontecido também com outras cidades italianas. A gente usa a nossa rede de contatos, também o fato de que Brasil e Itália são dois países muito apaixonados pelo café, isso facilita tudo. E Marcos, Itália é sem sombra de dúvidas um parceiro comercial do Brasil consolidado, está sempre ali entre os líderes, né, que compram o nosso café. E eu queria entender, para começar nosso papo falando em relação ao C Café, porque se tratando de um parceiro que já é consolidado, é um cliente firme do Brasil, que sempre compra em grande volume, é importante que a gente tenha ações como essa, mesmo sendo esse tipo de parceiro. Como é que você avalia isso? Olá, Virgínia. Também deixar um abraço a todos. Até soube que diversos associados nossos estão acompanhando essa nossa conversa hoje, então uma satisfação imensa. Bom, em relação ao mercado, o mercado, como aqui já muito bem conceituado por todos vocês, mercado tradicional, mercado de qualidade, ligado à cultura da bebida, do café expresso, afinal de contas, né, criado lá, as máquinas por lá, existe uma paixão muito forte. As nossas exportações estão, sim, estabilizadas em cerca de 3 milhões de sacas. No ano passado caiu um pouquinho, 2%, por conta da safra menor, mas há informações importantes quando a gente analisa, por exemplo, cafés diferenciados, que são aqueles cafés que têm uma qualidade superior ou selos e normas de sustentabilidade. E mesmo em uma safra baixa, como o ciclo 21/22, a gente aumentou 13% das vendas de cafés diferenciados para os italianos. Foram para quase 630 mil sacas. E é um café que tem, em média, 45% maior de valor no preço. Isso é importante para o produtor, é renda para o produtor, isso é competitividade para a nossa cafeicultura. Além disso, ser um mercado sofisticado, que estabilizado em volume, mas crescente em atributos de qualidade e sustentabilidade, tem as discussões da União Europeia, as discussões regulatórias, a nossa imagem, da nossa sustentabilidade social, ambiental e econômica, e estar presente na Itália, levando os dados oficiais, dados científicos, porque a gente tem que levar aquilo que o produtor está fazendo e que os demais segmentos, inclusive o segmento exportador, tem sólidos projetos na área social, na área ambiental. A gente precisa mostrar com muita clareza e lembrar sempre que os italianos têm sido parceiros. Todos os projetos do Secafé, na sua maior parte, tem aporte de recursos, tem patrocínio, tem apoio dos italianos, torrefadores, agentes, de uma forma geral. E isso foi muito bem demonstrado nas 3 etapas. Afinal de contas, tivemos ações em Milão, tivemos ações na CIDP, uma grande feira em Rimini, e nós tivemos o seminário em Florença, todos com grandes resultados para o Brasil. E Marcos, eu costumo brincar que eu não sou jornalista à toa, eu sou curiosa, eu sou muito curiosa. E sabe, eu vi que vocês conversaram com a imprensa de lá, e eu queria saber de vocês o que eles querem saber daqui do Brasil. Por que eu tô te perguntando isso? Porque aqui a gente tem falado muito de problema logístico, de problema de safra, de falta de chuva, enfim, mas a gente sabe que a imprensa lá fora é muito crítica, às vezes, e muito dura quando a gente fala no nosso agronegócio, na produção do Brasil de modo geral, não só para o café. E a Lê já apontou aqui para a gente que é muito importante a gente levar essa questão da sustentabilidade. É isso que eu quero saber. O que eles te perguntaram e o que você falou para eles de fato, né? Porque é muito diferente. Às vezes a gente tem
algumas visões que as pessoas, de fato, às vezes não conhecem os números, tudo que acontecem aqui. Isso é um fato, a gente vê isso em todos os setores, não é só no café, é mercado de grãos, pecuária, enfim, é para todo mundo. O que você sentiu em relação a isso lá? Bom, sobre isso é importante mencionar que, com todo o apoio aqui da Embaixada Brasileira em Roma, o consulado em Milão, o consulado geral em Milão, preparou uma série de entrevistas com as principais mídias italianas. Temos o Milano Finança, o 24 Ore, e além do webinar que foi conduzido num determinado período, praticamente uma tarde toda, em que o Museu do Café e Secafé apresentaram todas as suas argumentações, tudo isso que a gente já comentou. Do ponto de vista dos jornalistas, foi escolhido de forma proposital, tanto o perfil daqueles que já escrevem sobre café, então aquelas mídias como Unicafé, por exemplo, estava presente e assim escreveu dentro daquilo que a gente esperava, mas também os críticos, gente que quando escreve sobre o Brasil, escreve de uma forma mais crítica. Mas o que a gente observou? As perguntas foram excelentes, nós estudamos antes de ir à Amazônia, nós estudamos antes de matriz energética, porque nós estamos em tempos de guerra, nós estamos em tempo de dependência de gás russo, então a gente fez um trabalho para demonstrar a sustentabilidade do agronegócio brasileiro, e aí nós estamos falando de Brasil, imagem de Brasil, sempre dando exemplos de café, e nós percebemos que há um interesse, às vezes um desconhecimento pela grandiosidade, né? O Brasil sendo um país continental, com seu nível de preservação ambiental, né? Alguns dados saltaram mais à mente e foram respeitados na hora das matérias escritas, como, por exemplo, só em Minas Gerais os produtores preservam 1,25 vezes o tamanho da Suíça, nós mostramos isso, o índice de desenvolvimento humano, com dados oficiais, onde o café está presente, o índice de desenvolvimento humano é mais alto, e é lembrando tudo que a Alessandra já mencionou. Hoje, os produtores, olharam os sobrenomes, tem lá uma grande influência italiana. Mas não só produtores, as famílias dos exportadores, armazéns, todos os segmentos do café brasileiro têm, sim, essa grande influência. Então, a gente aproxima os dois países pelas suas semelhanças, pela sua história. Obviamente, em momentos diferentes do seu desenvolvimento, a Itália com uma cultura, né, até mesmo em todos os setores. Mas observamos, sim, um respeito pelas informações e nós não tivemos nenhum contratempo em termos de notícias mal interpretadas. Então, isso mostra que o Brasil tem que estar presente, inclusive nesses países que são considerados tradicionais e mais estabilizados em termos de volume. Concordando aí com o Marcos, mas eu queria saber a sua percepção em relação a isso. Como é que foi essa abordagem da mídia de lá com o Museu do Café? Teve alguma ação assim que você destacou, que te chamou a atenção? Como é que foi a experiência? Acho que quando eles perguntam do museu, logo eles ficam surpresos com a sede, né? Com a grandiosidade da sede do museu, eles entendem, né, a importância daquele prédio, e acabam instigando mesmo, né, a querer saber um pouco mais. Mas uma coisa que chamou a atenção nas entrevistas por parte do museu foi quando a gente fala do nosso trabalho educativo, né? Quando a gente apresenta. Primeiro, quando a gente apresenta os números de visitação, no total que a gente fala, né, em tempos normais, são mais de 370 mil visitantes por ano. Então, eles se surpreendem, apesar da Itália ser um país realmente que recebe muito turista, que tem essa parte cultural muito, muito forte, né? Mas quando a gente traz também e a gente apresenta os nossos números, eles também se surpreenderam. Mas quando a gente apresentou também o trabalho educativo que a gente faz, principalmente quando o trabalho é direcionado para as pessoas em vulnerabilidade social, né, ligado à Fundação Casa. Então, um trabalho, né, preocupado em passar não somente essa parte cultural, mas um trabalho de formação, né, por conta do nosso centro de preparação do café. Então, essa nossa preocupação de dar formação, de dar capacitação a esses jovens que estão lá nesse momento, né, de reclusão, né, cumprindo uma medida socioeducativa, mas para que eles possam ter uma perspectiva melhor depois desse período. Então, a gente tem lá o projeto Meu Expresso, que a gente ministra cursos ensinando eles a mexerem com as máquinas de café, que eles possam sair de lá e estarem inseridos dentro do mercado de trabalho. Então, isso foi uma coisa que realmente todas as pessoas que me entrevistaram, elas quiseram saber um pouco mais disso e ficaram surpresas com esse trabalho.
E Felipe, nessa mesma linha, como é que você acompanha esse trabalho por aí com a embaixada, né? Como é que foi ajudar nessa captação desses profissionais? Como é que vocês alinharam o que seria dito? A Lê trouxe aqui esse trabalho social que é muito importante, o Marcos mostrando e comprovando esses números de produção que nós temos. Como é que fica em relação ao trabalho da embaixada? A gente aqui na Embaixada sempre ressalta nas nossas publicações em redes sociais ou nos eventos que a gente faz a questão da sustentabilidade, de como o Brasil tem sido um verdadeiro exemplo nesse aspecto, desde a legislação, o Código Florestal Brasileiro, até o compromisso dos produtores, no caso do café especialmente, com políticas voltadas também para a proteção social dos trabalhadores, para a geração de renda e para a preservação ambiental. Alguns temas que chamam muita atenção, por exemplo, uma conjunção da apicultura com o café, ou práticas de preservação agroflorestal, de cultivo agroflorestal, isso também tem chamado bastante atenção aqui. E, de uma forma geral, quando se fala em café na Itália, a imagem do Brasil é muito positiva. O Brasil é visto aqui como o principal fornecedor de café, como de fato é, e um país que tem, por trás dessa bebida, dessa commodity, dessa matéria-prima, uma verdadeira cultura e um verdadeiro vínculo forte e cultural com a Itália. Então, existe um respeito muito grande quando se fala do Brasil em relação ao café e outros temas também, mas no caso do café isso fica ainda mais claro, e a gente tem destacado aqui na Embaixada também a variedade e a diversidade do café brasileiro. Por meio das indicações geográficas, a gente fez uma publicação em italiano que a gente distribuiu nessa feira em Rimini, SIGEP, e que fez bastante sucesso, chamou muita atenção das pessoas, ver que o Brasil tem uma variedade de café regional, cada um com uma cultura, com uma especialidade por trás, que é muito grande e muito superior aos demais países produtores. E da mesma forma que a Itália influencia o Brasil quando se fala em café, o Brasil também influencia a Itália desde sempre, porque sendo o principal fornecedor e sendo também, talvez, o principal país ativo na promoção comercial aqui desse produto, a gente está sempre na pauta da mídia especializada de café, nos sites especializados, trazendo notícias positivas sobre a cafeicultura no e justamente para mostrar que o que a gente tem feito no país é um trabalho diferenciado para elevar a qualidade da nossa cafeicultura. Felipe, e nesse pós-evento, né? A Alessandra e o Marcos já retornaram ao Brasil, mas como é que foi os dias seguintes para você, que que acompanhou tudo de perto? Você acha que a mensagem ela foi passada, o pessoal entendeu? Qual a avaliação que você faz? Sem dúvida, a gente teve uma atenção da imprensa aqui bastante forte. O embaixador Hélio Ramos deu entrevista para o canal RAI, para RAI 2 aqui da Itália, para o telejornal da região toscana, em que ele destacou esse vínculo entre Brasil e Itália por meio do café, destacou a qualidade, a sustentabilidade do produto brasileiro. A gente teve uma matéria muito positiva também num veículo especializado que é o Comunicafé, onde eles reproduziram o discurso do embaixador, no qual ele fala que o Brasil é o único país que reúne todas as credenciais para ser considerada a verdadeira nação do café. O Brasil é o principal produtor, o principal exportador, o Brasil torra o café, tem uma indústria muito avançada quando se fala nessa cultura do café também, e é o segundo mercado consumidor. E então essa atenção da imprensa para a gente é fundamental, porque isso eleva o perfil do café brasileiro na Itália, né? O consumidor ele tem cada vez mais informações sobre o nosso café, informações de qualidade positivas. Então, a avaliação que a gente fez é que o evento foi muito bom, teve uma repercussão excelente, e a gente espera que essa iniciativa possa se repetir em outras cidades italianas. E Felipe, eu sempre pergunto isso quando eu converso com alguém que mora fora e que toma o nosso café no exterior. Que tipo de café que vocês estão tomando aí? Do que o italiano gosta? A gente consegue descobrir isso? Porque você já bem disse, né? A gente tem uma variedade muito grande quando se fala em produção do Brasil. É possível ter esse perfil? Bom, a gente vê cada vez mais uma busca na Itália por cafés diferenciados, cafés especiais. A gente vê uma busca crescente também por orgânicos. Foi até um tema que eu conversei com o Marcos, que é um mercado em que a gente precisa estar mais presente, porque a gente tem visto
que outros países da nossa região aqui da América Latina têm conseguido ser um pouco mais protagônicos, né, nesse tipo de produção, então a gente precisa caminhar também para o orgânico. Eu sei que não é fácil, não é uma transição tão rápida assim, mas é necessária, pelo menos para a gente conseguir preencher mais uma cota de mercado que caminha nesse sentido. E a Itália, ela tem muito orgulho de ser a terra do café expresso, né? Eles estão, inclusive, com uma candidatura da cultura do café expresso, do rito, como patrimônio imaterial da Unesco. Mas os italianos conhecem muito bem também o cafezinho brasileiro, como o café está inserido no nosso cotidiano. A gente chama a primeira refeição do dia de café da manhã, tudo isso eles sabem. E para fazer o espresso italiano, geralmente a matéria-prima brasileira é fundamental. Então, eu ouço muito dos produtores aqui, dos torrefadores, o seguinte: eu estou trabalhando agora com orgânico e me falta o orgânico brasileiro, porque o espresso sem a matéria-prima brasileira não é o ideal. Então, Itália e Brasil são muito conectados quando se fala de café, e eles sentem a nossa importância nesse mercado. Marcos, como é que você acha que a gente consegue ampliar esse mercado que o Felipe está traçando para a gente? O que precisa ser feito? Olha, Virgínia, a gente já tem observado, analisando aqueles dados dos cafés diferenciados, o crescimento dessas categorias de cafés especiais, cafés sustentáveis. O que nós temos que fazer é ampliar e fazer as pontes, né? Como aqui foi mencionado, nós tivemos reuniões com torrefadores, entendemos melhor essa demanda, né? Conhecemos as regiões onde esse café é produzido, orgânico, agricultura regenerativa, e a gente conta um pouquinho também do trabalho que a gente tem feito, né, com a agricultura de carbono negativo, que, afinal de contas, vamos publicar no dia 7 de abril os resultados do nosso projeto de carbono, e lá vamos mostrar o quão sustentável é carbono negativo a agricultura brasileira. Então, nesses aspectos, são muitas categorias, e o orgânico realmente saltou aos olhos, como o Felipe aqui mencionou. Então, nós estamos trabalhando junto à base, junto aos exportadores, que o Brasil já está aumentando as vendas desses cafés diferenciados para a Itália, e esse é o caminho, considerando que é um país maduro, um país tradicional, e que os volumes estão ali estabilizados em números, mas em valores, em agregação de valor, realmente há espaços. Ale, nós recebemos uma pergunta aqui que eu vou direcionar para você, do Alisson Fernandes. Os italianos valorizam a história do produtor ou não tem essa importância? O que você acha? Valorizam muito a história, né? Eles se entendem como parte dessa história. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Eles reconhecem a participação deles, né? Então, por isso que a gente, durante o seminário que nós fizemos presencial, né, a gente viu que muitas das pessoas se emocionaram ao escutar a história, né, deles trabalhando, deles contribuindo. Então, isso é muito bacana, você fazer com que as pessoas sintam parte daquilo que você preserva, né? Então, a gente, como museu, a gente está preservando a memória da cafeicultura, mas com isso não é só da cafeicultura o produto, a gente está preservando a memória de pessoas, né? Então, a gente tem, e o café, ele tem muito disso, né? O café, ele tem esse lado humano que ele precisa ser explorado, né? Porque até há poucos anos atrás, a gente explorava somente o café produto, o cafezinho, né? O grão do café. E não, a gente tem histórias por detrás de cada um desses grãos. A gente tem história por detrás de cada extração da bebida, né? E é muito bacana quando a gente vê que as pessoas se sentem parte dessa história, né? E isso aconteceu, né, em todo o nosso trajeto, em toda essa missão que nós fizemos agora, né, tanto em Milão, quanto em Rímini, como em Florença. Então, a gente sentiu as pessoas realmente emocionadas, sabe? As pessoas entendendo a importância do café do Brasil, mas entendendo a importância dele, né, como italiano na história dessa cafeicultura. E, Felipe, nessa mesma linha,
Você que está aí, né? De novo, te pergunto isso, que está em loco e diariamente trabalhando com isso. Eles têm buscado conhecer a história do nosso produtor. Eu tenho batido muito nessa tecla aqui, viu, Ale? De falar, vocês têm feito muito isso e eu estou indo no embalo de vocês, de falar realmente dessa cafeicultura que é inspiradora que a gente tem aqui no Brasil. E eu falo isso tranquilamente aqui porque de fato, as pessoas precisam conhecer essas histórias. Mas, Felipe, o que você acha? O pessoal gostou? É positivo? Como é que você avalia? A Itália e o Brasil têm uma paixão muito grande pelo setor agroalimentar. E quando a gente fala desse setor, a gente fala também de relações humanas, de história, de cultura. Então, o público italiano, ele entende essa relação e eles têm muito, muito interesse em saber como a agricultura é importante para as pessoas também no Brasil, como ela é parte de história de vida, como ela é parte da história do país, como alguns produtos, como no caso o café, influenciaram a história brasileira, acabaram influenciando também a história italiana e a história das relações entre os dois países. Então, existe um interesse, de fato, muito, muito grande. E a gente levou para uma feira que a gente participou em Rimini, a CIGEP, diversos materiais de divulgação sobre o café brasileiro, e um dos materiais que suscitava maior atenção do público era justamente aquele que foi levado pelo Museu do Café e pelo Museu da Imigração de São Paulo, onde se contava essa história do café também por um lado mais humano. Havia muito interesse das pessoas em saber mais sobre a história da imigração, como que o Brasil se tornou esse caso de sucesso, quando se fala do café, há anos, né? E de que forma os italianos puderam contribuir com isso e ainda contribuem, porque os seus descendentes ainda estão bastante presentes na cafeicultura do Brasil. E, Marcos, o Alisson, ele respondeu a Ale, ele disse assim, que legal, hoje valorizamos muito a história, pois sabemos das dificuldades. E eu sei que você acompanha, é claro, o Secafé ele tem um trabalho com os exportadores, mas você acaba acompanhando muito de perto essa questão de quem está no campo, né? Para você, qual que é a importância que a gente tem de levar justamente aquela mulher que está produzindo, aquela família, aquele jovem que está voltando para fazer esse café, cuidando do café da família, com o Brasil cada vez mais, com o produtor brasileiro cada vez mais buscando por sustentabilidade, como você já disse aqui várias vezes, e principalmente pela qualidade para atender esse mercado que cada vez é mais exigente. Bom, Virgínia, a gente sabe que o agronegócio brasileiro, incluindo o café, por muito tempo a gente fez aquela promoção da imagem de mostrar máquinas, mostrar grandes áreas irrigadas, né? E a gente viu que o caminho não é esse. O italiano é um exemplo perfeito, mas não apenas o italiano, né? A gente sabe que o mercado europeu é assim, norte-americano, canadense, australiano. A gente viu até que o mercado chinês, onde a gente trabalha, também é assim. As pessoas querem as histórias de vida, querem saber quem são as pessoas por trás daquela produção. A história da sucessão familiar, dos filhos na escola, do ambiente harmonizado. Nós temos as ondas do café. Né? A terceira onda é a figura do barista, das cafeterias, do café de qualidade. A próxima onda é você ver o produtor tomando seu café num piquenique da fazenda, com a família dele e todos com condições de vida, com dignidade. E aí, nessa nova estratégia de promoção da imagem, recomendo o vídeo do Museu do Café para todos os telespectadores, que está disponível no site do Museu do Café, que mostra como o Brasil deve olhar a sua promoção da imagem, que mostra as mulheres, a dignidade das mulheres. Então, por exemplo, não especificamente para uma ação da Itália, mas fizemos isso para outros países, é produzir os vídeos humanizados das regiões produtoras. O produtor brasileiro dizendo quão ele está satisfeito e feliz por o seu café estar sendo apreciado em outro país, muitas vezes muito distante. Ao mesmo tempo, ele mostra o compromisso com a questão da sustentabilidade social, ambiental e econômica, como aqui nós falamos e mostramos dados oficiais. Ali é o lado humanizado dessa sustentabilidade. Então, entendemos dessa forma e temos agido dessa forma. E, Marcos, eu vou aproveitar que você puxou aí essas ações em outros lugares, porque nós temos. O pessoal deve estar estranhando que eu estou sozinha aqui no Café em Prosa, mas é porque o Erickson Cunha, que é o editor aqui do site, meu parceiro de podcast, ele não pôde participar hoje, mas ele deixou as perguntas e tem uma para você, tá, Marcos?
O Erickson, ele diz assim: houve um evento de demonstração de cafés brasileiros para o mercado chinês e agora um para o mercado italiano. Ou seja, de um lado temos um país que começa a ter entrada na bebida e do outro temos um país que criou quase todas as modalidades modernas de se beber café. Como esses dois países receberam as novidades e as inovações do café brasileiro? Olha, eu acho essa pergunta maravilhosa, porque a gente abre um paralelo de estágios diferentes. E vou ter maior satisfação em poder fazer algumas considerações. Para a Itália, acredito que o cenário tenha ficado muito claro aí por todas as explanações, né, que foram feitas. Agora a gente vai para um outro país que tem a cultura do chá, uma população de 1,4 bilhão de pessoas, e algumas coisas têm sido feitas em prol do café. Nas regiões, nas grandes metrópoles, capital, Pequim, Xangai, por exemplo, são mais de 14 mil cafeterias. E o café, e a gente fez um estudo de percepção, fomos um dos parceiros para esse estudo de percepção do café na China, é um status do mundo ocidental, do mundo globalizado. As pessoas vão para a cafeteria para se sentir globalizado. E pega mais os jovens de 20 a 34 anos, mulheres e o mundo corporativo. Feito isso, de 2013 para frente, 190 milhões de chineses conheciam café e agora são 330 milhões de chineses, mais que a população brasileira. Veja a magnitude do tamanho de uma potencial demanda. A China cresceu de uma forma significativa nos nossos dados de exportação. A gente aqui vai dar um exemplo, por exemplo, que a China cresceu 69% de 2020 para 2021, né? Chegou a 320 mil sacas, que não é o volume dos mais expressivos, mas já é significativo. Só que cresceu 390% entre 2010 e 2020. Ou seja, o mercado realmente começou a acontecer, demanda de 4,5 a 5 milhões de sacas, dependendo da fonte, e o Brasil tem um trabalho de imagem para ser reconhecido. Mandamos amostra, junto com a Embaixada Brasileira em Pequim, de 7 regiões, para redes de cafeterias, e já existem redes de cafeterias de cafés especiais, bem estabelecidas. Eles não conheciam muito dos nossos parâmetros sensoriais, dessas 7 amostras, selecionaram 4, porque é um mercado em desenvolvimento. E o Brasil precisa aparecer nesse mercado em desenvolvimento. Ele não é conhecido. Então, de certa forma, dessas 7 amostras, mandamos de 4 regiões que foram aprovadas. E nós mandamos grandes quantidades para lançar o mês do café do Brasil na China. Era para ser um mês, foram quase 2 meses. Estendemos o período com resultados muito expressivos, né, com grande apreciação pelo nosso produto. Para cada uma dessas regiões, fizemos esse vídeo que eu mencionei antes, o vídeo humanizado. Cada produtor contando a sua história e o orgulho que ele tem, saber que o seu café está sendo apreciado do outro lado do mundo. Então foi um sucesso absoluto e a gente já soube que há desdobramentos comerciais e interesse para continuar ações como essa e aumentar os vínculos e laços com a cultura brasileira e a produção brasileira. Então, nós temos um mercado em desenvolvimento, conhecendo o produto. Por outra talha, já tão desenvolvida, já discutindo critérios ESG, questões regulatórias da União Europeia. Mas nós temos os nossos 2 grandes projetos, dos nossos maiores, temos muitos outros, nesses 2 países e que são 2 exemplos aí de momento de mercado. E Felipe, você falou anteriormente que a ação ela foi tão bem sucedida que abriu portas aí para fazer o mesmo trabalho em outras cidades, né? Você já consegue dar um spoiler para a gente do que pode acontecer por aí? O que vocês estão programando nessa promoção do Café do Brasil? O que você pode me contar referente a isso? Bom, eu vou antecipar um projeto que a gente já está analisando, que é levar a amostra justamente para a cidade de Trieste, que é um porto tradicional de entrada do café brasileiro e uma das cidades emblemáticas na Itália quando se fala em café. É a sede de grandes marcas, de torrefações importantes, uma cidade onde a cultura do café está realmente bem integrada à vida cotidiana dos habitantes. E talvez, quem sabe, se tudo der certo, no mês de outubro, que é o mês do Dia Internacional do Café, a gente consiga levar a amostra para lá. Vai ser uma satisfação. E vai todo mundo de novo? Alê, Marcos, vai todo mundo trabalhar na Itália de novo? Como é que vai ser? A gente espera que sim. Esperamos estar todos nós lá, juntos, trabalhando lá. Eu acho que a parceria, o grupo, ele é coeso, né? Ele faz um bom trabalho juntos, então eu acho que a gente não pode desfazer esse grupo. Eu espero estar com o Marcos, com o Felipe, com todo mundo lá de novo. E você, Marcos?
Com certeza estaremos juntos, e a gente sabe, né, Felipe, tem mais desdobramentos, né? No 7 de setembro em Roma, nosso embaixador teve boas ideias, né, para a gente continuar com essa vitrine de Roma para a promoção dos cafés brasileiros. São os desdobramentos que, para nós, são todos positivos. Ô, gente, mas daqui a pouco vocês não estão mais aqui. Vou falar com vocês só da Itália. Já tá difícil conhecer esse povo pessoalmente. Daqui a pouco eu não vejo mais vocês mesmo. Eu acho que o próximo podcast vai ser gravado na Itália. Eu apoio. Eu apoio. Deixa eu perguntar uma coisa. Ale, vou aproveitar que você está na nossa tela aqui. Vocês fizeram 3 paradas. É uma pergunta que eu quero fazer para os 3, tá? Mas o que foi mais marcante para você, Ale, enquanto diretora executiva do Museu do Café? A gente sabe que a Itália, por si só, tradicionalmente, é muito forte essa questão cultural, de história, pesa bastante. Todo mundo que vai para a Itália faz esse roteiro aí de museu, 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 museu. E eu falo isso com propriedade porque eu já passei bastante por lá. Mas, na sua visão, o que foi mais marcante na experiência desse começo de 2022? É engraçado, né? Porque apesar de a gente estar na Itália, né, nas 3 cidades por onde nós passamos, né, a experiência foi completamente distinta, né? Em Milão, a gente teve, né, uma agenda muito forte com a imprensa, né? Então a gente foi muito demandado por imprensa. Foram 2 dias bem exaustivos com a imprensa, uma atrás da outra, e depois tivemos um seminário, um webinário. Então a gente não teve esse contato, né, físico com as pessoas. E depois nós fomos para Rímini participar de uma feira enorme, num local monstruoso, e que a gente teve esse contato com as pessoas que passavam por lá, que se interessavam, tudo. E quando a gente chega em Florença e que a gente começa a fazer o seminário presencial, é muito interessante você ter o retorno das pessoas. Olha, Alessandra, eu escutei o webinário de você, eu já te conheço. Você estava no webinário lá em Milão, lá no consulado. Eu passei na feira, puxa, eu vi você. Então, assim, a gente vê que um é consequência do outro. Então, a gente é como se a gente estivesse indo cultivando, né, um pouquinho em cada cidade. E quando a gente chegou em Florença, a gente recebeu já parte desse resultado. Né? Então as pessoas já queriam ver. Não, eu quero falar com você porque eu escutei você falando. Não, porque eu vi um vídeo. Porque eu acabei de ver a exposição. Então, assim, o evento de Florença, ele foi mais robusto, né? Mas não diminuiu em nada as agendas das outras cidades, porque elas foram muito importantes. Foi uma construção até a gente chegar em Florença. E para você, Marcos? Eu gostaria de destacar esses pontos que a Alessandra mencionou. Primeiramente, também chama a atenção o compromisso dos italianos conosco. A nossa agenda era muito apertada, a gente não tinha como ter um plano B diante de situações, ficaríamos ociosos. O fato é que aquilo que foi previamente planejado aconteceu, as entrevistas, os jornalistas, as reuniões durante a CIDP, a nossa palestra, tudo aquilo que havia sido planejado. E quando nós fomos para Florença, nós sabemos que a gente dependia da boa vontade também dos italianos, parte da organização, parte das questões que foram ali arranjadas para que fosse um grande evento, questões básicas, inclusive, questões de tradução, enfim. E tudo aquilo que a gente dependeu, eles fizeram com afinco, a gente percebeu um comprometimento, e a gente fica feliz por isso. E pessoas de Roma, Trieste, Veneza, Verona, a gente viu pessoas que viajaram grandes distâncias. A Itália não é pequeno, no mapa parece pequeno, mas a gente fica 3, 4 horas de um polo para outro no trânsito, porque realmente o país não é tão pequeno, é grande. Então as pessoas se esforçaram para estar onde nós estávamos. Então isso mostra que existe sim uma proximidade muito grande Brasil e Itália, existe um reconhecimento e respeitaram aquilo que a gente expôs. Em nenhum momento houve alguma interpretação dúbia, alguma informação na mídia que pudesse prejudicar a nossa imagem. De forma alguma, foi tudo muito tranquilo nesse sentido. Então, há um comprometimento conosco e isso demonstra que a gente deve continuar a estar presente, aumentar a presença, desenvolver ações como essa, que com todo esse apoio que nós temos da Embaixada, que é o nosso grande centro ali, colaborador na Itália, a gente vai ter grandes resultados sempre. Felipe, para você, o que te chamou a atenção? O que você destaca dessa experiência? Eu concordo com o Marcos e com a Alessandra, que o evento de Florença talvez foi o mais marcante, porque foi
o encerramento de um trabalho que já tinha levado ali uma semana, mas que, na verdade, já partia de meses, né, Alessandra, de conversas, de planejamento, de convites a participantes de conferência, de consolidação de público, de estruturação de um evento que fosse uma grande demonstração de cultura brasileira em geral, o café, mas a gente também teve uma apresentação de chorinho, a gente teve palestras que falaram sobre a imigração, e deu tudo absolutamente muito certo, a gente ficou muito satisfeito com a nossa parceria aqui com os nossos interlocutores italianos. Foi uma demonstração, como o Marcos disse, de um grande interesse pelo Brasil, de um grande respeito pelo Brasil, quando se fala na produção de café. E isso é algo que nós brasileiros precisamos ter mais presentes também. A gente precisa saber dessa potência que a gente é na produção desse cultivo, dessa bebida que está presente todos os dias na vida de bilhões de pessoas no mundo. Então, isso para mim foi muito marcante e uma lembrança muito, muito boa. Gente, nós temos uma série de comentários aqui e eu vou repassar para vocês. Eu faço questão porque o pessoal entrou, participou. Vou pedir para o Renan. Você consegue subir um pouco a tela, Renan, para eu ler todos? Rapidinho. Tem umas carinhas conhecidas aqui, tá? De vocês, eu acho. O Sérgio Parreiras Pereira, o Serjão, mandou um abraço para todo mundo. O Serjão, eu brinco que ele trabalha comigo, tá? Vocês não sabem, mas ele trabalha aqui junto comigo. É igual o C Café e o museu, tá toda hora ali comigo. Saudações cafeiras, meus amigos, prosa boa. Caroline Carvalho, da equipe aqui do Notícias Agrícolas, está lá em Maceió, mas está acompanhando a gente. Gislaine Pereira, quando se tem café envolvido, só pode ser coisa boa. Sítio Contagalo, saudações. Tem um recadinho aqui para o Marcos, eu não sei quem é, mas talvez você conheça, Marcos. AB70. Marcos, excelente trabalho em Roma, vamos repetir em Londres? Fica aí o desafio para vocês, para o C Café e para o museu. Fábio Ferreira mandando parabéns. Tem time da Alessandra aqui também, ó. O Alisson Ramos, é seu barista do café, não é? Meu barista, isso. É seu barista. Ele tem um episódio do Café em Prosa para sair com ele. Muito bom, Virgínia Cafeína Pura. Será que ele quis dizer que eu sou muito agitada, gente? Pode ser? Pode ser. O Alisson a gente já falou. Tem o Celírio mandando um recado para o Marcos, o Celírio da ABIC. Parabéns, Marcos, por representar tão bem o nosso café. Monserrado também é figura conhecida de vocês. Deixa eu ler a Monserrado, Renan. Parabéns, adorei podcast na Itália. Aí, Ale, eu acho que é para sua ideia da gente gravar um de lá, viu? O Alisson tá te mandando aqui, Ale. Um trabalho como esse só demonstra como a nossa qualidade é muito mais superior do que se pensa. Eu concordo com ele. E tem, é claro, o PA, que é nosso parceiro, que monta aí toda essa agenda. É outro que trabalha comigo. Eu falo pro Marcos, o PA trabalha com vocês e comigo, tá? Virgínia, muito obrigado mais uma vez pelo espaço, parceria. Ale, Marcos e Felipão são show. E o Alisson, de novo, orgulho de fazer parte do Museu do Café. Gente, muito obrigada pela parceria de vocês. C Café, Museu do Café, ele tem portas abertas aqui no Notícias Agrícolas. A gente foi descobrindo, né, diante da nossa história, da nossa trajetória, que tem público, sim. O pessoal gosta muito quando a gente traz vocês. O C Café, além da exportação, com esse monte de projeto, o museu. A Lê já veio aqui contar as histórias do museu. A gente tem mais 2 episódios para sair com o pessoal do museu. Felipe, obrigada por nos atender. Esse horário já é boa noite na Itália, né, gente? Vocês, acho que é 4 horas à frente. Então, assim, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Notícias Agrícolas agradece muito. Eu agradeço muito, porque eu realmente sou muito fã desse trabalho que vocês têm feito. Voltem sempre. Sempre que quiserem, que tiver alguma coisa por aí, o espaço está aberto, a casa é de vocês. Vocês são meus amigos, amigos de todo mundo aqui do Notícias Agrícolas. O espaço é de vocês. Muito, muito obrigada. Olha, eu que agradeço, é sempre um prazer participar do Notícia Agrícola. Você pode chamar, que a gente vai estar aqui para falar, a gente tem vários projetos, a gente pode conversar bastante. Eu acho que a gente tem que colocar mesmo, né, como uma meta nossa, fazer o podcast da Itália, tá? Em Trieste, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Né? E quero
Então, você mesmo. E eu quero aqui agradecer mais uma vez a parceria do Felipe e do Marcos, que foram impecáveis nesse projeto, né? Então, a gente fica muito feliz quando a gente consegue ter do lado da gente pessoas que entendem a importância da cultura, entendem o museu, né? O trabalho que é desenvolvido lá, esse trabalho de preservar a memória, de preservar, de discutir o presente, de trazer, né, para a pauta esses assuntos, né, do cotidiano hoje. Então, a gente precisa fazer isso, né, para que a gente possa continuar preservando a história da cafeicultura, que ela continua, que ela está em movimento ainda, né? Ela continua sendo escrita dia a dia, e a gente, como museu, a gente tem essa obrigação de preservar, mas também de trazer, de discutir esses pontos, como a gente tem discutido hoje bastante, essa questão da sustentabilidade das mulheres, né, do café. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigada. E é claro, fica aquele convite, né, Alê, para todo mundo ir conhecer o Museu do Café, que é fantástico. Eu vou sempre que eu posso. Eu fui nas minhas férias de final de ano, eu falei, vamos ver café. Eu tô de férias, mas vamos ver café. É um lugar que vale muito a pena conhecer mesmo, gente. E, Marcos, obrigada mais uma vez pela parceria, por todo o suporte. E tem um outro recadinho aqui. Sítio Cantagalo, parabéns, Marcos, Marcelo e Heloísa. Obrigada, meu querido. Virgínia, eu também gostaria de fazer os agradecimentos, né, reforçar aqui tudo que a Alessandra mencionou. Uma satisfação enorme estar ao lado do Museu do Café e da Imigração, estar ao lado da Embaixada do Brasil em Roma. E o Felipe, Felipe e a equipe dele, né, foram fantásticos conosco, né, realmente são uma ajuda fantástica que a gente tem, muito importante. Estamos super motivados. Eu queria aqui agradecer o Sítio Cantagalo, o seu Marcelo conhecia, Leodora, fantástica região. A B70, lá de Londres, deve ser o nosso adido agrícola sênior, Augusto Billy, que promove aqueles eventos de agronegócio fantásticos que a Embaixada desenvolve. Recomendo fortemente. E vamos conversar, né, Billy? Estamos muito motivados. Receber uma mensagem do Inácio é fantástico. A BIC é uma entidade grandiosa. O Brasil é o segundo maior consumidor do mundo. E a BIC representa a indústria desse segundo maior consumidor global, com café brasileiro. Então, Inácio, muito obrigado. Secafé e a BIC sempre juntos, e admiro demais todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo. E agradecer a todos, né, que nos acompanharam, e a gente vai seguir contando essas histórias, porque o Secafé, nesse momento, investe no branding do Cafés do Brasil, que a gente tem muito a desenvolver, muito a crescer em termos de promoção da imagem. Obrigada. Ô, Inácio, eu vou aproveitar que você está nos assistindo para fazer o convite aberto para você participar no Notícias Agrícolas, porque toda vez que eu falo com ele, ele fala, você não vai me chamar para fazer vídeo? Tá convidado, vem falar no Notícias Agrícolas também, Inácio. Felipe, de novo, meu caro, obrigada mais uma vez pela parceria, por dispor do seu horário aí numa sexta-feira à noite. Seja sempre muito bem-vindo. Qualquer novidade que tiver por aí da Embaixada em relação ao Brasil, isso eu estendo também para os outros negócios. A gente está falando de café hoje, mas tudo que tiver de muito bacana em relação ao agronegócio, nós estamos aqui. Obrigada. Perfeito, eu que agradeço a parceria com o Marcos e com a Alessandra. Fantástico, espero que esse trabalho possa ir, de fato, a outras cidades italianas. Tem muito aqui ainda para girar. É isso aí, então, pessoal do café, nosso público que acompanha muito forte aqui o Notícias Agrícolas. A gente encerra essa sexta-feira com um podcast com um time de peso, timaço, Marcos Matos, CEO do Secafé, Alessandra Almeida, diretora executiva do Museu do Café. Vou falar de novo, visitem o Museu do Café, vale muito a pena, é muito legal, é lindo. E o Felipe Neves, responsável pelo setor de agronegócio da Embaixada do Brasil na Itália, potência quando a gente fala em café, e a gente precisa sim ficar de olho para saber o que eles estão buscando do Brasil. Eu agradeço muito sua audiência e companhia, não só hoje, mas durante a semana. Na sexta-feira, o Café em Prosa está de volta e eu te espero.